Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, maravilhoso. O Senhor sabe tudo, conhece tudo, nos mais profundos, Pai, nos mais ocultos, nos lugares mais escondidos. Ninguém se oculta dos teus olhos. Senhor, desejamos ardentemente um bom entendimento, para que possamos, Senhor, na comunhão do Teu Espírito Santo, desfrutar da Tua bênção, dos Teus cuidados, honrar o Teu nome. A quem esteja passando, Senhor, por um momento de grande aflição, e o Senhor conhece muito bem e sabe tudo a respeito de cada um e de quem precisa, Senhor, de um socorro urgente. O Senhor que não poupa a liberação de poder para aquele que crê. Como está escrito, tudo é possível ao que crê. Então, Senhor, que nesta manhã e neste instante, o Teu Santo Espírito possa operar. Esse coração receberá o alívio, pois a Tua palavra jamais voltará vazia na vida daquele que ouvir e entregar o coração por inteiro. Senhor Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém. Bom, muito bem. O que nós vamos contemplar hoje? Algo extraordinário, lindo e maravilhoso. A fé que opera à distância. Ué, mas como é que é isso? Bom, olha só. Quando Israel clamou, estava no Egito, o povo de Israel, primeiro foi assim: o Senhor Deus fez promessas a Abraão e fez uma promessa para a sua descendência, na verdade para a sua quarta geração. É uma coisa bem simples mesmo de entender. Deus falou com Abraão que a sua descendência iria para o Egito, mas que a quarta geração, ou seja, em regra naquele tempo, entendia-se por 100 anos. Por 400 anos ninguém clamou pelo socorro de Deus, ninguém. Estavam no Egito. Vocês lembram do José do Egito? Desde que José morreu, irmãos, o povo começou a se desviar de Deus. E aí eles caíram em grande sofrimento, que Faraó os castigava tenebrosamente. Até que eles, não suportando mais, isso chegou aos 430 anos depois da promessa, que eles, não suportando mais o sofrimento, eles clamaram a Deus. Nós vamos entender a onipresença de Deus, olha só, a onisciência, o único Deus que sabe tudo, conhece tudo. Nas profundezas não tem nada que se esconda aos olhos do Senhor. Na sua onipresença, na sua onisciência, onipresença, ou seja, o Espírito de Deus está em todos os lugares. E na sua onipotência, que Ele tem todo o poder. Bom, o que aconteceu? Então nós vamos iniciar esse entendimento em Êxodo capítulo 3, no versículo 7. Vamos direto ao versículo 7. É o segundo livro da Bíblia, né? O primeiro é Gênesis, criação. O segundo, Êxodo, a saída do povo de Israel. No capítulo 3, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel. No livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Vamos atentar bem para essa palavra do Senhor Deus, falando com Moisés, né? Deus chamou Moisés, para Moisés ir lá ao Egito, para tirar o povo de Israel de lá. Moisés foi uma espécie de Cristo como libertador. Então observa comigo, já tinha se passado os 430 anos, ninguém havia reclamado, clamado, suplicado ao Senhor, buscado, até que eles, não suportando mais, clamaram, e Deus então chamou Moisés e mandou Moisés lá. Aí o seu Deus está falando com Moisés, e aí ele diz: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Vamos aqui por parte. Tenho visto porque os olhos do Senhor estavam em cima deles. Só que até então ninguém tinha clamado. Às vezes a pessoa clama por Deus, irmãos, mas nem o conhece.
Só tem uma forma de conhecer Deus, né? Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, Jesus é o verbo é a palavra. Vamos conhecer a Deus através da sua palavra. Então, Deus disse, eu tenho visto atentamente. O que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, eu tenho mantido os meus olhos sobre esse povo. Eu vi o sofrimento deles. Mas ninguém clamou. Ninguém lembrou da promessa. Ninguém pensava em Deus. Ninguém queria saber de Deus. Então está aqui essa realidade nesse pedacinho. Sim ou não? Tenho visto atentamente, ou seja, os meus olhos estão atentos a eles. Eu tenho visto atentamente. Eu sei que eles estão sofrendo. Pastor, por que Deus não agiu? Então, irmãos, as leis espirituais. As leis espirituais. Deus coloca diante de cada ser humano a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas quem escuta para entender isso? Então começa quando se quer ouvir a palavra. Deus disse, eu tenho visto atentamente. Ou seja, os meus olhos estão em cima desse povo, mas ninguém pensou em Deus, ninguém clamou, ninguém buscou. Só estavam dentro do campo humano, natural. Só pensando em trabalhar, ir para casa, resolver coisas. Todo mundo é muito ocupado. E aí, pois é, mas quando o mal ataca, e aí? Aí está aqui, ó. E tenho ouvido seu clamor. Então Deus está dizendo, eles clamaram e eu ouvi. Por causa dos seus exatores, ele viu que eles estavam sendo castigados. Porque conhecia as suas dores, está dizendo, eu conheci. Sabe tudo, irmão. Às vezes pessoas leigas dizem assim, Deus não está vendo, os hospitais estão superlotados. Claro que ele está vendo. Mas quem para ouvir? Para procurar conhecer? Para receber dele pela palavra. Porque tudo é pela palavra. Aí o versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Dá uma paradinha. Deus está dizendo, já desci. Eles clamaram, eu já desci. A questão é essa, diga, Deus é invisível. Diga, Deus é espírito. Pois é, pessoas clamam e muitas vezes não creem, porque não veem nada. Querem logo de imediato ver alguma coisa. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Ele está num alto e sublime trono, mas ele está vendo tudo. E em espírito ele não está distante, ele está junto. Aí ele diz, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, subir, ou seja, eu vou tirá-lo das profundezas do sofrimento. Eu vou tirar o meu povo das regiões baixas. O que significa isso? Onde o diabo atua. Satanás não consegue chegar à presença de Jesus. Quando uma pessoa começa a ouvir a palavra de Deus e recebe no coração, é como que se ela subisse em altura. Como é que a gente entende isso? 2 pontos nós temos que ver com clareza aqui. Que os olhos de Deus estavam sobre eles e os ouvidos atentos esperando o clamor deles. Certo? Sim ou não? Aí quando ouve e começa a entender e crer, é como quem sai das partes baixas do natural para juntinho de Deus. Você vai lembrar com simplicidade do Salmo 91. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ou seja, eu não sou uma pessoa largada na terra, eu sou de Jesus, então eu estou junto dele. Ele está acima de tudo, está acima de todos. Tranquilo até aqui? Muito bem. Agora observa comigo que Deus diz assim, tenho visto, logo no início do versículo 7, estamos em Êxodo capítulo 7, capítulo 3, versículo 7. Disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Deus vê, irmãos, mas ele não se mete na vida das pessoas, até que elas parem para ouvi-lo. O princípio básico de andar com Deus é parar e ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Que ele vê tudo. Então, ele vê tudo e está em todos os lugares. Mas não invade a vida de ninguém. Vai comigo em Provérbios capítulo 15, versículo 3.
Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Quem lê comigo? Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos dele estão em todo lugar, contemplando. Mas existem leis espirituais. Leis espirituais. Eu quero Deus operando na minha vida. Qual é o primeiro passo que eu devo dar? Ouvi-lo. Por quê? Porque a fé só vem pelo ouvir a palavra. Então esse é o primeiro passo. Por isso que Jesus, ele enviava os discípulos, irmãos, a pregar. Ide, entrar nas cidades e pregar e dizendo, é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, para ouvir quem veio do céu. O ponto inicial é esse. Tá. E aí, só mais um para essa primeira parte do entendimento. Nós estamos estudando hoje a fé que opera à distância. Mas para isso precisamos entender a onisciência de Deus, que Ele está ciente de tudo. Porém, Ele não se mete. Por conta das leis espirituais. O evangelho é pregado, alguém escuta. Abriu o coração, ele entra. Não abriu o coração, ele não arromba. Jesus não entra na vida de pessoas que não o querem. Jesus não entra no coração de alguém que o rejeita. Eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de palavra. Eu quero viver minha vida. Ele respeita. Agora observa comigo. Então, os olhos do Senhor observam tudo. Estão em todos os lugares. Pronto. Para quem crê em Jesus, isso já te dá uma segurança tremenda. Poxa, os olhos do Senhor estão sobre mim. Os olhos do Senhor estão sobre o fulano que está lá no país tal. Aí, se você, o buscar em seu favor ou em favor de alguém, precisa da fé para Deus operar. Mas os olhos dele estão em todo o lugar. Dentro dessa primeira parte ainda, não há um ser humano, não há nada, mas não há um ser humano que se esconda dos olhos de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Vamos juntos? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Dá uma paradinha, tem um ponto aqui, ponto e vírgula. Não há. E não há. Ponto central aqui, o não. E não há, não existe criatura alguma encoberta diante dele. Irmãos, os olhos do Senhor estão em cima de um presídio lá no Japão? Sim. Olhando cada um? Sim. Se alguém entrasse lá para pregar o evangelho, o Espírito de Deus estaria contemplando isso, esse momento? E ele ouviria o que a pessoa está falando? Pronto. Então, o Espírito de Deus está em todos os lugares. Mas ele só entra através da sua palavra. Então, de novo, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos. O Espírito Santo já está usando aqui para dizer assim, cada ser humano vai lidar com ele, com Deus, com Jesus. Vai haver esse dia que vai estar diante dele. Mas antes ele já observava tudo. Então, a onisciência de Deus ele está ciente de tudo. Por quê? Porque ele vê tudo, os seus olhos percorrem tudo, não há nada que fuja aos olhos do Senhor. E para completar, você faz uma viagem. Ai, meu Deus, estou longe da minha casa, onde eu gosto de orar. Ai, será que Deus vai me ouvir nesse hotel onde eu estou hospedado?
Não há criatura alguma encoberta diante dele. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Pronto, você já entendeu. Ele está lá, porque ele está com você, ele está junto de você, então ele não te deixa em momento nenhum. É tremendo, não é? Sim ou não? Então estamos entendendo a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus, o poder. Se o Espírito de Deus está em todos os lugares e alguém crê, ele vai operar à distância. Como assim, pastor? Então vamos. Você lembra do centurião de Cafarnaum? Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Em Mateus capítulo 8, versículo 5, o título é o centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Dá uma paradinha, pronto. Então, vamos analisar aqui, vamos entender. Um centurião era um capitão, não é? Ele liderava um grupo na corporação dele, não é? Lá no exército. E ele então vai até Jesus, porque ele tem um criado, um servo, que está, diz aqui, o meu criado jaz em casa, está lá paralisado, paralítico e violentamente atormentado. Isso aqui já me chama muita atenção, porque quem quer saber de um empregado atormentado? Misericórdia, daria um ajuste da causa e não estava nem aí para o problema dele. E violentamente atormentado. Aí Jesus prontamente: eu irei e lhe darei saúde. Eu vou lá, vou presencialmente lá na tua casa e vou dar saúde para ele. Maravilha, né? Mas o centurião disse, e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Só Deus sabe o que tinha debaixo do telhado dele. Se tinha algum parente fanático que tinha alguma coisa religiosa, de imagem, coisas assim. Só Deus sabe se tinha uma família lá, sei lá o quê. Aí diz assim: não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. O centurião, observando Jesus, ele entendeu que a palavra saída da boca de Jesus iria a qualquer lugar. Que entendimento extraordinário é esse, gente? Que entendimento extraordinário é esse? Que isso? Jesus está em Cafarnaum. A casa desse homem está em outra cidade. Está em outro lugar, a quilômetros de distância. Senhor, você não precisa ir lá fisicamente, não. Diga uma palavra, a tua palavra vai chegar lá. Marca aqui e vai comigo no Salmo 147, versículo 15. Salmo 147, versículo 15. Quem lê comigo? Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Irmãos, com as nossas faculdades racionais, a gente não consegue, olha só. Por isso que é tudo por fé. Fé é uma certeza, uma convicção inabalável. A palavra fala, falou a palavra, amém, é verdade. Quem envia o seu mandamento, a palavra, a terra, a sua palavra corre velozmente. Obviamente, uma velocidade muito maior do que a velocidade da luz, isso é claro.
Ela não precisa de um foguete, ela não precisa de uma aeronave, ela não precisa de um helicóptero, ela não precisa de um jato. A palavra é Deus, irmãos. A palavra é Deus. Pelo que nós ouvimos até agora, não é? Deus não disse para Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Deus está no céu, o povo estava lá no Egito. Ele disse: eu tenho visto atentamente. Ou seja, mas eles não clamaram. Eles não deram atenção à promessa que foi dada a Abraão para eles. Você imagina uma criança que cresce com o pai ou a mãe dizendo assim: meu filho, a minha geração vai ser poderosa na terra e você é a minha geração. Imagina que esse filho desviou lá na frente, desviou, já adulto, já madurinho na idade, está nem aí lembrando de nada, até que cai num sofrimento tenebroso. Por quê? Porque está longe de Deus. O pai partiu, vamos dizer assim, o pai partiu, não tem ninguém que interceda por ele, mas aí ele caiu num sofrimento, ele lembrou: poxa, meu pai sempre falava uma palavra de Deus, meu pai lia a Bíblia, meu pai orava, meu pai me abençoava, meu pai dizia para mim que a geração dele, sou eu, seria poderosa na terra, mas eu estou longe de Deus, eu larguei Jesus. Aí volta para Jesus, lembra daquela promessa, clama a Deus, rapidinho Deus levanta, abre uma porta tremenda, restaura. Aí diz assim: puxa, a palavra se cumpriu. Sim, porque ouviu e lembrou. Eles não estavam nem aí para isso. Quando eles clamaram, Deus disse: eu tenho visto. Deus disse: tenho visto. Ou seja, eu já estava vendo há muito tempo, eu sempre vi. Isso é muito interessante, é lindo, irmãos. Por quê? A sua palavra corre velozmente. Por isso que muitas vezes aqui, irmãos, na igreja, nós ouvimos testemunhos tais como: pastor, eu estava orando, tem uma senhora que ela tem um neto, na época estava com 5 aninhos, e o menino sofria de uma prisão de ventre que médico nenhum conseguiu resolver. Ele tinha o intestino tão ressecado que o menino de vez em quando tinha que passar por aquele tratamento de Clisté, aquela coisa, para poder liberar os intestinos, uma criança de 5 anos. E ela chorava: meu filho, eu sofro muito, a família toda sofre. Aí ela veio, começou a ouvir a palavra, entendeu, se colocou diante de Jesus, começou a interceder por ele, até que chegou um dia, eu não lembro agora se foi uma sexta, o dia que foi, sei que teve um culto, que eu dei essa palavra, e falei: ó, o mesmo Jesus que está aqui, ele está em todo lugar. Aí aquilo, ela disse: opa, então ele toca no intestino dele agora. Jesus, então o senhor toca. Aquilo foi uma fé assim dela, ela sozinha falando com Deus. Chegou em casa e teve a surpresa. O menino todo feliz, que foi ao banheiro sem sentir dor, e estava tudo ressecado. E dali em diante nunca mais teve problema. Ou seja, tinha uma força espiritual ali no intestino do menino, travando o garoto. Os médicos fizeram o que puderam. Mas no espiritual, irmãos, a sua palavra corre velozmente. Esse é um dos testemunhos que nós temos de cura à distância. Tem muitos outros. Tem de uma senhora que o irmão dela estava com 2 nódulos no cérebro e estava com muita dor de cabeça, o moço. Ela também já era de Jesus, ouviu falar das orações, né, de poder, de milagre. Ela veio, ela é de outra denominação, veio, ouviu, entendeu a mesma coisa, falou: Jesus, o senhor está aqui, o senhor está lá, toca nele, creu. Simplesmente os 2 desapareceram e ele estava a caminho da cirurgia. Ela correu e disse para o irmão: pelo amor de Deus, não entra no centro cirúrgico, porque eu sei que você está curado. Aí disse: eu senti em mim, eu estava na igreja. Ele pediu, o médico submeteu a um aparelho, viu lá e disse: não tem nada. Tinham sumido os 9. Foi uma fé bonita que ela teve. Uma fé bonita, intercessão. Ela se colocou no lugar dele, ela creu. Mas ela creu que o poder de Jesus tocava lá. Então, por isso que a fé que opera à distância. Voltando ao centurião, então Jesus se propôs a ir lá, na casa do centurião, que é o versículo 8, e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra,
que o meu criado sarará. Agora dá uma paradinha, por quê? Eu tenho que abrir um espaço aqui, irmãos, para dizer que muita gente escuta reboque e diz que tem a fé, e o poder não é liberado e não opera. Pelo amor de Deus, tem a fé real e tem a fé mental. Está assim de gente recitando versículo, já cansou de ler e escutar o centurião de Cafarnaum? Não, Deus está trabalhando, mas no coração treme, o coração tem medo, fica com o olho em cima, se não tiver com o olho em cima não crê. Então isso não é uma fé que opera à distância, de repente nem perto. E aí? Agora observa a explicação que o centurião vai dar a Jesus do porquê ele tem essa fé, que Jesus não precisa ir na casa dele naquele momento por aquilo. Por que ele crê que a palavra de Jesus corre velozmente e vai tocar no servo dele? Olha só o versículo 9. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. É o meu criado faz isto, ele o faz. O que o centurião entendeu contemplando, ouvindo Jesus e contemplando milagres de Jesus? Ele disse, bem, ele fala aqui, a coisa acontece lá, alguém está trabalhando para ele, em cima da sua palavra. Os anjos sabem, irmãos, quando uma palavra sai da boca de um servo de Cristo, uma serva, com fé ou sem fé. Quando a palavra sai com fé ou sai com medo. Quando ela sai religiosa pelo hábito ou quando ela está cheia do poder de Deus. Jesus, antes de amaldiçoar a figueira, antes de dar esse ensinamento do poder das palavras, Jesus ensinou aos discípulos. Ele disse, primeiramente, tende fé em Deus. Foi o que Jesus falou, tende fé em Deus. Ou seja, se Deus não te confirmar, não acontece nada. E assim a pessoa não se enche de Deus, irmãos. Ela se enche do problema, ela se enche do medo, ela se enche literalmente das circunstâncias pavorosas, mas parece que tem fé, porque recita versículo. Recitação de versículo não é demonstração de fé. Por quê? Porque é o mundo espiritual que trabalha em cima das palavras de fé. Você vê que o Senhor Deus criou todas as coisas falando. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Porém, antes diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, antes que a palavra saia, Deus já sondou o coração. E a palavra dita com fé, ela tem um poder que faz o diferencial. Uma coisa é dizer, meu filho, eu te abençoo, sem fé nenhuma. Outra coisa é dizer, você é uma bênção, em nome de Jesus, com uma fé inabalável. Então, o centurião demonstrou, dizendo, eu sou homem sob autoridade. O que ele está dizendo? Eu sei obedecer ordens. Tem alguém que obedece essa palavra. E tenho soldados às minhas ordens, ou seja, eu também sei ditar ordens. E quem está embaixo da minha patente sabe que tem que obedecer. Imagina se um soldado não vai obedecer ao seu superior. Ele não é doido, não quer ser preso. Você olha a demonstração de entendimento desse centurião. Ele entendeu que seres espirituais cumpriam a palavra de Jesus. Mas a palavra, irmãos, na boca de um cristão, sem a fé não vai fazer nada. É pura letra. Por que Paulo diz, o apóstolo Paulo, que a letra mata? Porque a letra, a pessoa que fica recitando versículo e não acontece, ela se tornou religiosa. Tem de falar a palavra? Sim, mas por fé. O justo viverá da fé. Por isso que a fé tem que ser alimentada em todo o tempo. O que trai a fé? Os olhos físicos. Uma pessoa vê a enfermidade diante dos olhos físicos, ou o diagnóstico, o coração treme. Escuta o versículo e repete o versículo. Mas de repente não tem fé nenhuma.
Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Você vê que coisa interessante. O centurião nem se preocupou que Jesus não viu o servo dele. Mas os olhos de Deus não estão em todo lugar. Deus não viu? Pronto. Então se crê, é aquele momento. Isso foi um momento de uma fé extraordinária. Ele teve essa fé e ele acreditava. E viu que ele alimentou essa fé depois que ele entendeu. E aí? Olha só. Então, versículo 10 agora. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha que elogio tremendo Jesus deu ao centurião. Olha, eu procurei no meio de Israel, não encontrei uma fé como essa. No meio do... E ele não era, o centurião não era, né, judeu. Ele com certeza ouviu o ensinamento de Jesus e viu Jesus operando e entendeu que era um poder sobrenatural, além do natural. Aí ele diz então, olha só, Jesus disse: nunca encontrei, nem mesmo em Israel, nunca encontrei tanta fé. Que coisa bonita. Jesus elogiando a fé do centurião pela explicação que ele deu, por que ele creu que Jesus não precisaria fisicamente entrar na casa dele para curar o seu servo, que a sua palavra curaria. A palavra curaria. A palavra tem o poder de cura. Que isso, pastor? Irmãos, vai da fé de cada um. Eu vou mostrar a vocês aqui mesmo, no capítulo 8. Segura aqui que a gente vai voltar aqui. Mas aqui mesmo, no capítulo 8, está juntinho aí. Olha o versículo 16. Estamos em Mateus 8, agora o 16. Vai comigo no 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam. Nesse dia, nesse momento, como foi que Jesus expulsou os demônios? Só com a? E como foi que ele curou todos os enfermos? Só com a? Quem ouviu a palavra e deu atenção foi curado. Forte, não? Sim ou não? Imagina que um cristão que crê na onipresença de Deus e abençoa a sua casa com fé. A bênção está ali. E guarda o seu caminho com fé. O caminho está guardado. Olha o que é viver da fé. O que é crer que Deus opera junto e opera em qualquer lugar. E à distância. Agora, voltando ao centurião no mesmo capítulo, no versículo de número 11, né? 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, olha nós aqui, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Dá uma paradinha. Pastor, mas não são filhos? São filhos do reino. Quem trouxe o reino dos céus à terra? Jesus. São filhos de Deus, mas não seguem Jesus, não creem. Não creem na sua palavra. O maior erro de uma pessoa, irmãos, e diz aceitar Jesus, é não colocar a palavra no coração para crer e não duvidar em nada. Se encher da palavra. Buscar e entender. Por que Deus falou com Josué? Medita no livro dessa lei de dia e de noite. Por que Deus falou? Medita, ou seja, reflete. O centurião refletiu. Ele disse, ele fala aqui, a coisa acontece lá. Ele falou, o doente foi curado. Então não tem distância para ele. Agora vai, olha só. Versículo 13, vai comigo. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora, Jesus ainda estava em Cafarnaum, estava no mesmo ponto, no mesmo lugar.
Está conversando com o centurião. Não, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, não. Diga uma palavra. Tua palavra vai lá e cura. Jesus ficou maravilhado, irmãos. Elogiou a fé. A fé desse centurião. E disse, eu nunca vi, eu não encontrei em Israel uma fé como essa. Interessante, né? Você não diz um glória a Deus? Glória a Deus? Encerramos aqui.